Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos professores, profissionais de educação do município de Cabo Frio. Eu sou a professora Joana Fernandes, né? Quem já me conhece sabe que eu atuo na Rede Municipal do Rio, sou professora na Rede Municipal do Rio já há 10 anos, né? Sou profissional da educação como vocês e tô trazendo para vocês aqui essa playlist aí, encerrando essa playlist com o Plano Municipal de Educação para ajudar vocês aí que vão fazer a prova para o Magistério de Cabo Frio, né? Que, né, tá aí esse tópico aí no seu edital, tá? Essa é a nossa 21ª aula, a gente já tem 20 aulas aqui no nosso canal. Então, se você não assistiu nenhuma aula e quiser dar uma olhada nas outras aulas, vai aparecer um cardzinho aqui para você ir lá para a primeira aula. A partir de lá você segue a sequência dentro aí do tempo que você tiver para estudar e dentro da sua necessidade de estudo, tá bom? Vamos lá? Vamos para a nossa última meta estratégica, que é a meta estratégica 20, né? Para a gente poder encerrar esse ciclo de aulas aí do PME. Olha o que diz a meta estratégica número 20, olha. A meta estratégica é a seguinte, deixa eu pegar a canetinha aqui. Ai, minha canetinha, vamos lá. Ampliar o investimento público em educação pública, visando um alcance de 30%. Com recursos oriundos do Produto Interno Bruto, do PIB, tá? Então, 30% desse PIB deve ser investido, né, na educação pública. O que seria esses 30% do PIB, tá? O que seria o PIB, né? Produto Interno Bruto. PIB, gente, é um indicativo, tá? Anual que é feito para saber quanto de riqueza um local produz, né? Quanto de riqueza foi gerado em Cabo Frio, né? Quanto foi gerado em riqueza? 30% de toda essa riqueza que o município gerou, de todo esse dinheiro que o município movimentou, tem que ter ido para a educação, tá? Essa é a ideia. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser feito isso. Estratégias. Aplicar os recursos oriundos de fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica. Educação básica, tá? Observando se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial decorrentes do artigo 60, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias e do parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 9.394 de 1996, gente, essa aqui é a LDB, tá? Que tratam a capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender às demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional. Ou seja, esses dispositivos tratam de quanto cada um dos entes federados devem investir, tá? Devem investir. Ah, professora, eu preciso ler. Se isso não está no seu edital de forma separada, não, porque você vai estudar aqui, o PME. Então, está dizendo só o seguinte, que o município, né, ele vai buscar essas fontes de financiamento permanente com a colaboração dos entes federados. Quem são os entes federados? União, Estado e município, tá? Então, como a gente está falando do município, ele vai buscar ajuda, né, da União, que é o governo federal, e do Estado. E como é que essa ajuda virá? De acordo com que essas leis, que é a LDB e a disposição transitória lá da Constituição, diz, né, que deve ser feito, tá? De acordo com como ela diz que isso deve ser feito. Como o Estado e a União devem auxiliar financeiramente os municípios na educação, tá? Garantir o cumprimento das diretrizes de aplicação dos recursos públicos vinculado constitucionalmente. Aí tem o artigo 212, 214, né? Caput, inciso 6º da Constituição Federal, tá? Que aí você pode depois, né, dar uma olhadinha lá se você quiser ter isso mais claro na sua mente, tá bom? A manutenção e desenvolvimento do ensino municipal, assim como do repasse federal da contribuição social do salário educação e a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração do petróleo e do gás natural, tá? Implantar mecanismo de acompanhamento de aplicação da contribuição social do salário educação, ou ver, enfim,
que é preciso que haja formas de fiscalizar se de fato o município está aplicando essa verba que vem do governo no salário do profissional de educação, na formação do profissional de educação, tá? Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único, artigo 48 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Gente, essa aqui é a LRF, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? É a lei que fala como os recursos públicos devem ser administrados, como isso deve ser feito. E se você fere um dos parágrafos ali, o prefeito feriu um dos pontos ali, isso insere em crime de responsabilidade. Inclusive, a presidenta, né, da República, Dilma Rousseff, quando sofreu o impeachment, foi baseada nessa lei, Lei de Responsabilidade Fiscal. Se entendeu que em algum momento, lá na gestão, ela cometeu alguns erros que feriram os princípios dessa lei e por conta disso, né, pelas regras constitucionais que falam sobre o cargo que ela exercia, ela estaria passível da perda desse cargo, né, de sofrer o impeachment desse cargo. Foi o que aconteceu. Foi golpe, não foi? Não, gente, não vou entrar nessa discussão com vocês, cada um tem a sua consciência política, tá bom? Não é o nosso caso. Mas só para você entender que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem aplicabilidade nesse sentido também, tá? Então, tá dizendo o seguinte, que o município, ele deve assegurar, através de alguns mecanismos de fiscalização, tá? Que essas verbas para a educação estejam todas de acordo com o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Transparência, controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos e acompanhamento de controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da Educação e Secretaria de Educação dos Estados e dos municípios, os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos municípios, tá? Então, tá falando aqui de responsabilidade fiscal e de transparência. O que é transparência? Fazer com que as pessoas possam ter livre acesso a todo o uso do dinheiro público dentro do município, e aqui tá falando especificamente na educação, como a educação, quanto tem recebido dinheiro da educação, o que tem sido feito com esse dinheiro, onde tem sido investido de fato essa verba, tá bom? Adequar-se ao custo aluno qualidade inicial, a partir da sua implantação referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecido na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do custo aluno qualidade. O que é o custo aluno? É quanto se investe na escola ou na educação. Se a gente dividir isso por cada aluno que aquela rede municipal ali tem, pela rede municipal de Cabo Frio, quanto custa cada aluno para a rede municipal, né? Qual é o custo se a gente fizer essa distribuição? Por exemplo, a gente fala muito das escolas militares. Que a escola militar, que a escola militar, que a escola militar, que a escola militar. Aí foi feito um comparativo, se descobriu que nas redes municipais, estaduais em geral, se investe em torno de R$23 por cada aluno. Ou seja, cada aluno custa ao governo R$23 por mês. Esse é o investimento feito em cada aluno, R$23 por mês. Enquanto numa escola militar, o investimento é de R$70 por mês. Olha a diferença de investimento no aluno. É claro que esse aluno da escola militar vai ter um acesso muito mais qualificado à educação, né? Então, também a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque não é só por ser militar. Existe toda uma questão de investimento, né? Que permite que essa educação tenha, talvez, mais efetividade e mais qualidade. Vamos lá. 20.6, utilizar o custo aluno qualidade definido no PNE, Plano Nacional de Educação, como parâmetro para o financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais, com investimentos em qualidade e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, em aquisição de materiais didáticos escolar, alimentação e transporte escolar. Então, ou seja, o que o plano... gente, PNE, por favor, tá? É plano, não confunda, tá? Nacional.
de Educação. Inclusive eu tenho até uma playlist aqui no canal, feita há algum tempo atrás com uma outra prefeitura, onde eu falava de PNE, tá? Educacional. Lá no PNE foi estabelecido que fosse feito PMEs, tá? Que eu vou botar aqui no S pequenininho aqui, porque na verdade é PME, mas aí são vários municípios que fazem, né? Que é o plano. Cuidado com isso na tua prova, hein? Municipal de Educação. Professora, é muito parecido o que diz o PNE com o que diz o PNE? Sim, muito parecido, tá? Em alguns momentos é pura repetição. Porque o PME, o Plano Municipal, foi feito olhando para esse cara aqui, tá? Foi feito baseado nesse aqui. O PNE rege todo mundo. Aí o Plano Municipal vem, pega aquilo ali que está no PNE e adapta a sua realidade, tá bom? Então não confunda essas duas siglas. Vamos lá. Acompanhar a regulamentação do parágrafo único, artigo 23 da Constituição Federal, no prazo de 2 anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, em matéria educacional, e a articulação do Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração com equilíbrio da repartição das responsabilidades e dos recursos efetivos, cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União, no combate às desigualdades educacionais regionais, ou seja, a União ela vai investir de forma a equiparar, né, a qualidade da educação entre os municípios, tá? Então, às vezes tem um município, por exemplo, que lucra muito, que tem muito dinheiro, que consegue gerir bem a sua educação. E tem outros municípios que talvez tenham uma arrecadação muito pequena, que tenham muitas dificuldades. Então, cabe à União equilibrar essa balança, investir mais onde se precisa de mais e menos onde se precisa de menos. Claro, tudo seguindo as regras, né, lá da Constituição Federal. Não sei se está no seu edital, não estou lembrando agora, mas mesmo que não esteja, depois vale a pena você dar uma olhadinha lá nesses artigos 211, 12, que vão tratar de educação, tá? Dentro da Constituição. Ali é a mãe, é a base, é o embrião de todas as outras leis educacionais que vieram, tá bom? Requerer à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros, caso o município não consiga atingir o valor custo-aluno na qualidade inicial. E, posteriormente, o custo-aluno da qualidade inicial, né, o CAC. Então, existe lá um custo-aluno mínimo para ser cumprido. Caso, tá, o município não consiga fazer isso com seus recursos próprios, ele deve requerer à União ajuda para que ele faça dessa forma, para que ele consiga atingir, tá? Adequar-se à lei de responsabilidade educacional com criação prevista no PNE. O PNE fala da criação dessa lei, tá? A partir de sua vigência, assegurando o padrão de qualidade na educação básica em cada sistema da rede de ensino, aferida pelo processo de metas e qualidades aferidas por institutos oficiais de avaliações educacionais, tá? Então, essa lei, até onde eu sei, não foi feita ainda. Então, caso seja feita, vai caber aí ao município adequar-se, tá? Ok? É isso, gente. A gente termina então aqui essa estratégia 20 aí, bem chatinha, porque mexe com alguns números. Importante, essencial para a tua prova é você levar isso aqui, ó, 30%, tá? Ampliar o investimento público em educação pública visando alcançar o quê? 30%. Bancas adoram índices, tá? Com recursos oriundos do Produto Interno Bruto, no caso do PIB, tá? Aí não fala também qual é o PIB, não especifica, mas a gente subentende que seja o próprio PIB do município, tá bom? Gente, ó, um beijão, tá? Vá em paz para a sua prova, faça o seu melhor. Eu quando fazia minhas provas, sinceramente, eu sei que rola um nervosismo muito grande, mas eu ia com a seguinte mentalidade: vou lá dar o meu melhor. Se eu der o meu melhor e não for suficiente, estou em paz, vou continuar estudando e uma hora o meu melhor vai ser suficiente. O que me chateava muito é quando eu sentia que eu podia ter dado mais de mim, né? Que a gente fala aí na linguagem popular do carioca, eu dei mole, né? Facilitei o erro. Então, aí eu ficava chateada, mas tem que ter essa mente. Eu vou lá dar o meu melhor, oferecer o melhor de mim amanhã, o meu melhor conhecimento e queira Deus que seja o suficiente para me conseguir esse cargo. Se não for, eu vou continuar estudando, eu vou continuar crescendo e uma hora vai chegar, tá? Eu tive muitas reprovações antes de conseguir a minha classificação, né, no magistério do Rio de Janeiro. Então, foram muitas reprovações.
não estava preparada, né? No momento que eu estive preparada, a aprovação veio. E assim vai ser com você também, tá bom? Estuda com calma, olha aí os pontos que você achou, né? Fomos frisando mais importantes para fazer uma revisãozinha rápida antes da sua prova e vai com Deus, né? Que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Estuda, gente. Estuda que a vida muda. Beijão. Tchau, tchau.